Nós estamos ouvindo. Tá dando para ver a tela? Tudo certo. Tá. Agora sim. Então, tá, joia. Então, bom dia, irmãos. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho do que é a história da enfermagem, né? Compartilhar uma experiência profissional com vocês. Espero ser clara, né? E como foi dito, tudo para a honra e glória do nosso Deus. A nossa vida tem sido esse desafio, né? No nosso trabalho diário, para realmente poder levar as pessoas um pouco do conforto e também para que elas possam ver em nós, né, como discípula ou discípulo de Cristo, tá? Então, assim, esse tem sido o meu dia a dia, né, como profissional da área da saúde, mas principalmente porque eu tenho que ser também um exemplo cristão. Eu consigo ver a minha projeção também, Paula? Eu não estou vendo Não se aparece aparece na aí. tela? Para mim, não. Bom, vou seguir aqui para a gente não atrapalhar aí a condução e não demorar muito. Eu sou enfermeira já há 37 anos, já estou aposentada há 2, né? Tenho algumas especializações e atualmente eu trabalho numa unidade de saúde básica, não, próximo da minha casa, aqui na Zona Norte, executando aí um trabalho de saúde pública. Tenho experiência em hospital e também sempre trabalhei dos dois lados, tá bom? Para a gente falar um pouco de saúde ou da minha profissão, eu preciso entrar numa parte histórica do que é o cuidado. A Bíblia nos ensina nos aponta, né, que Deus nos criou perfeito à sua imagem e semelhança e nos deu um grande jardim, né? Lá era um ambiente muito gostoso, tinha de tudo, não precisávamos de nada. E quando entra o pecado, então tudo desmorona, inclusive a nossa comunhão com Deus, né? E aí houve algumas necessidades do ser humano, que ele teve que trabalhar com o seu suor, o seu sustento, mas Deus continua abençoando porque nos concedeu algumas coisas da própria natureza que Deus criou para que a gente pudesse ter o nosso sustento e também houve momentos que foram empiricamente usado algumas plantas, vegetais, por situações foram sendo usados pelo ser humano, né, para manter, vamos dizer assim, um cuidado para as pessoas. Empiricamente, as pessoas começavam a usar óleo, fruta ou planta, uma flor, empiricamente via se dava certo e aí as coisas iam sendo passadas de geração em geração. Parece simples, mas não é tão simples assim se a gente imaginar que as pessoas moravam em lugares isolados, às vezes numa floresta ou num deserto, e aí a gente imagina como difícil seria tudo isso, né? Coloquei aqui para vocês, né, as ervas, né? Existem algumas referências, deixei aqui do lado, depois a gente pode até compartilhar com vocês. Lembrando, né, também que na Bíblia lá tem também 2 parteiras, como eu sou enfermeira obstétrica também, então resolvi colocar, homenageando aí as minhas 2 colegas de trabalho, Cifra e Puá. Lá em Êxodo começa, então, a contar a história delas, né, com relação ao faraó, que o faraó dá uma ordem para elas, né, e elas, então, não obedecem. Então, só como curiosidade aí para vocês, tá bom?
Bom, voltando aqui, imagine vocês, né, tendo que trabalhar, sustentar, viver numa cabana ou numa caverna, com todos os riscos, né, que isso ocorre, né, ocorreria. Hoje você vê, a gente tem acesso à internet, né? Quantos de nós não busca, estou sentindo tal coisa, vai lá e fala, o que será que é isso que eu estou sentindo? Então, o que eu posso usar de remédio? Ou o que eu posso usar para fazer esse curativo? Naquela época, as pessoas não tinham muito conhecimento do saber científico, mas eles usavam essa coisa da observação do dia a dia para fazer as coisas, tanto com relação aos alimentos ou como o cuidado. Tá? Trazendo mais perto aqui da gente, né, tão perto assim, né, em 1820, nasce a minha profissão, vamos dizer assim, né, sistematizada, organizada, né, com um conhecimento de saber científico, aparece lá com a nossa colega de trabalho, que deu o nome, né, às enfermeiras, que é a Florence Nightingale. Ela era uma cristã inglesa, ela trabalhava nessa região e, por observar o sofrimento das pessoas na guerra da Crimeia, ela começa, então, a elaborar uma sistematização, uma rotina de trabalho para que as pessoas que estavam ali sofrendo, né? Imagina uma guerra, as pessoas são feridas, tem várias lesões no corpo, né? E uma morte por infecção e por próprio ferimento. E aí ela começa, então, com algumas pessoas, com algumas mulheres, a desenvolver essa estratégia, né? Essa técnica do cuidado. Então, vocês veem que a observação na minha profissão é uma coisa muito importante. Então, esse olhar do cuidado, né? Que surge aí nessa época aí com a Florence Nightingale. Às vezes, as mulheres, né, tinham mais esse olhar porque elas estavam mais no dia a dia, ali mais próximo das crianças, dos idosos, né, dos adolescentes, e estavam voltadas mais para as coisas caseiras, mais dentro de casa, apesar que algumas já trabalhavam, mas elas tinham esse olhar mais próximo aí do cuidado, tá? Então, essa era a abordagem, né, da época, e então a minha profissão surge, então, através dessa mulher chamada Florence Nightingale. No Brasil também tivemos uma mulher chamada Ana Nery, ela também foi para uma guerra, que é a Guerra do Paraguai, e aí ela monta, né, uma escola no Rio de Janeiro, em 1890, uma escola de enfermagem que também traz essas ideias aí do cuidado, traz o conhecimento científico da época para que a minha profissão, então, pudesse ser exercida, né, com conhecimento científico, mas também aí com esse olhar aí cristão, né, do cuidado, da misericórdia, ver a necessidade do próximo, tá? Trazendo aí para o meu dia a dia, trazendo mais para minha experiência, como eu disse para vocês, a gente trabalha na saúde pública, numa unidade de saúde. O dia a dia é muito abrangente. A gente trabalha com a saúde de diversas formas. Como assim? A gente trabalha com a saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, do recém-nascido. A gente faz visita domiciliar,
Tem a parte da imunização, que agora está em moda, né? As vacinas. Tem aí alguns procedimentos do curativo. A gente chega na casa das pessoas, a gente faz visita também, né? E aí o nosso dia a dia é assim. Não sei se vocês já tiveram experiência de ir numa unidade de saúde. A gente chega numa unidade, tem a recepção, tem várias salas, tem os consultórios, tem as salas de procedimentos. E aí é o nosso dia a dia que a gente vai executando as nossas atividades. Não sei se todo mundo sabe, mas existem alguns programas da Secretaria de Saúde de São Paulo que têm a ver também com a execução do nosso trabalho como enfermeiro. Tem a questão dos diabéticos com relação ao automonitoramento da glicemia. Existe um programa que a Secretaria distribui nos aparelhos, né, para que a pessoa que usa a insulina possa controlar a sua diabetes, né? Isso quem faz na unidade é o enfermeiro, né? A pessoa chega lá, traz para a gente a sua necessidade e a gente, então, dá encaminhamento para isso. Tem a questão dos medicamentos, por exemplo, quem faz uso quem está doente, né, da tuberculose, da hanseníase. A gente tem um programa do governo que a pessoa tem que tomar essas medicações na unidade básica. E aí está envolvendo de novo a enfermagem, né? Então a pessoa vai lá cedo, um horário combinado, e a gente tem que ver a pessoa auto-administrar o medicamento. Tem as questões da fralda, não sei se todo mundo sabe, ou para o idoso, ou para as pessoas que são acometidas de algum problema neurológico ou urológico, e aí a gente também faz esses encaminhamentos. Tem a imunização que a gente falou aí, né? São várias vacinas dentro de uma sala de vacina, muito para várias doenças, né? Inclusive agora a gente está passando pela coronavírus, né? Então, já começamos sexta-feira a vacinação dos idosos, a partir de 90 anos, acima, e aí também está envolvendo a enfermagem, né? Além disso, a gente tem coleta de exames laboratoriais, não sei se todo mundo sabe, na unidade de saúde, tem que ter uma requisição de exames, né? Então, a pessoa vai lá, a gente colhe exame de urina, ou então de sangue, tem todo um protocolo para isso, é claro, né? É regido pela vigilância sanitária, mas tem aí, a pessoa chega com a requisição médica ou da enfermeira, e a gente passa, então, a coletar esse material. Tem as notificações compulsórias, né, das doenças, na maioria das doenças compulsórias, sarampo, rubéola, hepatite, sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, HIV, ou tuberculose, etc. Também está sob a responsabilidade aí da organização do fluxo pela enfermeira, né? Além disso, o que eu acho mais gratificante no meu trabalho é a gente poder acolher as pessoas, ouvir e ver qual é a necessidade delas. Muitas das vezes me choca saber que às vezes é a questão do relacionamento familiar, ou com os pais, ou com os filhos, e chega a demanda, então, às vezes, eu não consigo controlar o meu filho mais, eu não consigo mais fazer com que ele pare dentro de casa. Às vezes, os pais não conseguem controlar uma criança de 2 anos, e aí chega lá para mim, para a gente poder conversar a respeito.
Então, assim, eu percebo que o meu dia a dia não é só a parte científica, né? Tem a parte espiritual que também está muito ligada na vida das pessoas. E quando eu vou para o meu trabalho, eu peço para que Deus, nesse desafio, nesse dia a dia, eu possa ser útil, né? Como cristã, nos lares dessas pessoas também. A gente tem um olhar, né, de um todo, tanto de criança, como eu falei para vocês, até o mais idoso. E isso tem sido um dia a dia nosso de trabalho bem árduo, né? Por conta aí do coronavírus, a gente tem estado à frente aí desse trabalho. A gente atende a pessoa, então quando eu digo atende, a gente examina, a gente faz o exame físico, a gente toma algumas decisões com relação, prescreve alguns remédios, né? Em cima de alguns protocolos, para que a gente possa ajudar a acolher essa pessoa que está doente. E aí, como vocês veem, não é só a parte física, né? É a parte emocional e às vezes até espiritual. Já levei alguns livros religiosos, né, para algumas pessoas, já dei Bíblias, já tive oportunidade, né? Porque não é sempre que as pessoas também aceitam o nosso, vamos dizer assim, a intervenção, né, no sentido de que ela está doente espiritualmente, né? Então a gente sempre fica em oração, pedindo para que Deus possa nos dar entendimento se aquele é o momento de a gente estar abordando a pessoa nesse sentido. Então, assim, a enfermagem, como vocês estão vendo, é uma coisa bem ampla, né? Não é só cuidar da pessoa que está ali no leito, ou só na pessoa que está cirúrgica, ou então aquela pessoa que também está acamada dentro de casa. Então, assim, é uma coisa, é um leque bem grandão, né? Bem grande no sentido das ações aí da enfermagem. Mas o que mais gratifica a gente como eu disse para vocês, poder ser útil como cristã aí na vida. A gente acaba interferindo mesmo na vida das pessoas, né? Às vezes a gente não é todo momento flores. Às vezes as pessoas não entendem, né? A forma de atuação, os limites, né? Profissional que a gente tem também. Então, mas de qualquer forma, já estão aí há 37 anos no mercado, né? Trabalhando para a honra e glória do nosso Deus mesmo. Não sei se eu fui muito rápida, se tem algumas colocações aí, perguntas. Eu tentei ser bem objetiva naquilo que eu faço no dia a dia, tentando contar para vocês aí o que a gente tem para oferecer, né, para vocês enquanto unidade básica. Vocês, todo mundo sabe, a gente já está fazendo o cadastro da vacinação, tem um site chamado vacinajá.sp.gov, chama Vacivida, do governo do estado de São Paulo, para fazer o cadastro aí, pré-cadastro para vacinação na cidade de São Paulo. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Não sei se tem alguma pergunta aí, Paula, se eu fui muito rápida. Eu fiz várias slides, escrevi um monte de coisa, mas eu acho que é isso, né? Para a gente poder compartilhar aí com vocês. Tenho várias Denise, experiências. pergunta. Tá, só um minutinho. Tem várias experiências Tá. de pessoas da igreja, né? Que a gente teve a oportunidade de ajudar, de fazer o parto e etc. E aí, no dia a dia, a gente teve essa experiência boa, né? De poder participar aí de momentos bons. Como também a gente teve a oportunidade de estar junto com as pessoas num momento bem difícil, né? Como a morte e etc. Vamos lá.
Posso fazer? Pode? Tá. B, quais as especialidades que são atendidas pela UBS? Eu não sei se você falou, porque a minha internet caiu, eu fiquei alguns segundos fora. Quais exatamente? Eu sei que tem tem dentistas, que mais? Numa unidade básica, como o nome está dizendo, ela é a porta de entrada do sistema do SUS. Então, é lá que você vai adquirir seu cartão SUS, é lá que você vai agendar as consultas. Numa unidade básica, tem o básico, que é o clínico geral, o pediatra e o ginecologista. Tem o dentista, né, como você falou. Na minha unidade, ela é um pouco diferente, porque ela é o programa Saúde da Família. O que é isso? É uma equipe, é um médico, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente comunitário. Os agentes comunitários cadastram as pessoas que estão numa determinadas ruas, né? E aí elas trazem a demanda dessas pessoas, elas organizam o sistema para essas pessoas. De que forma? Tem o hipertenso, tem o diabético, tem a tuberculose, tem a hanseníase, tem a gestante, tem a criança. Essas são as prioridades para esse atendimento. E aí elas organizam o atendimento dessas pessoas nessa unidade básica. Então, o médico vai tratar essas doenças, né, vai controlar, vai direcionar o tratamento dessas pessoas. O enfermeiro também vai colaborar nesse sentido, vai ajudar nesse tratamento, atendendo essas pessoas, fazendo pré-natal também, né, nesse local. A gente colhe também alguns exames preventivos, que eu esqueci de falar, que é o Papa Nicolau. A gente também faz os pedidos da mamografia, faz pedidos de imagem, ultrassom, raio-x, se precisar. E se a gente não der conta a nível local, a gente acaba encaminhando para as especialidades. Existe uma unidade chamada AMI, que é ambulatório de especialidade, que é referência para essa unidade de atenção básica. E aí, então, ela vai para esse sistema, tá? A gente também encaminha para um outro local chamado CER, que é um Centro de Especialidade de Reabilitação, para aquelas pessoas que tiveram AVC, tiveram alguma cirurgia, que precisa de uma reabilitação. E aí a gente também faz a referência desse paciente ou desse usuário para esse local de atendimento. E quando é necessário, por exemplo, chega lá na unidade, que nem a gente tem a porta aberta, chega lá para um atendimento de urgência, por exemplo. A gente não tem condições de atender uma urgência, entre aspas. A gente vai dar o primeiro suporte, o primeiro atendimento, chama uma ambulância e encaminha essa pessoa ou para o AMA, né, que tem um suporte maior que a gente, ou diretamente para o hospital. Não sei se eu respondi, Dê. Perfeito. E a gente retira remédios também lá, né, Bê? Eu sei que uma vez isso, eu precisei. Os remédios, como funciona? A Flávia, né, comentou, mas qualquer pessoa com uma receita válida, né, pode ser um consultório particular ou do SUS mesmo, ou hospital, não importa, desde que esteja o nome do paciente, endereço, o nome genérico, né, do medicamento, o carimbo e a data, ele pode pegar na unidade básica. A nível nacional, né? Não é só na cidade de São Paulo, é qualquer lugar tendo essa receita carimbada direitinho. Agora, as receitas estão valendo alguns medicamentos para 1 ano, né? Por conta da própria pandemia, mas se tiver tudo certinho, tem um farmacêutico lá, ele vai conferir, né, a receita direitinho, e aí é fornecido mensalmente ou para aquele tratamento que a pessoa precisa. Como os insumos, né, do diabético, ele também pega na farmácia. Quem usa sonda nasogástrica também
tem alguns insumos, né, para colocar o alimento dentro de um frasquinho para a pessoa ser alimentada, alguma coisa assim, também pega na unidade básica de saúde. Acho que eu respondi aí, né, Dê? Sim. Mais alguém aí tem? Deli, Oi? deixa eu te perguntar uma coisa aqui, uma curiosidade que me deu. Você falou a respeito dos exames que são colhidos nas unidades básicas de saúde, né? Assim Sim. como você falou agora dos remédios, porque muitas vezes nós aqui não sabemos. A gente pode ter uma dificuldade para passar numa consulta, porque a fila é muito grande, né? Na rede pública, tem pessoas que optam por passar por um médico particular por causa da urgência da enfermidade, alguma coisa. E ele tem, então, lá uma prescrição de exames, né? Esses exames passados por um médico que não é de um hospital público ou da rede pública também podem ser feitos na unidade básica? Não. Não, porque a guia de serviço é totalmente diferente. A Secretaria de Saúde, ela contrata um serviço particular de laboratório, né, para executar esse trabalho. Então, por isso que ela tem que ter no impresso próprio, da própria secretaria. Para quê? Para que ela possa controlar aquilo que ela vai pagar para esse serviço terceirizado, entendeu? A pessoa pode, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas existe um aplicativo para agendamento de consultas nas unidades básicas. Você vai até a unidade básica de saúde, pede uma senha para esse agendamento, e aí você recebe uma senha exclusiva para o seu cartão SUS, e aí você, pela internet ou pelo seu celular, você faz um agendamento de consulta a nível local, né, próximo da sua casa. O que acontece lá na minha experiência, né, por trabalhar nesse programa Saúde da Família. A gente conhece, né, os pacientes, a gente conhece a maioria dessas pessoas que estão cadastradas. Cada equipe tem cadastrado 1.000 famílias, então são quase 5.000 pessoas. Por incrível que pareça, a gente conhece a maioria das pessoas, né? E aí, o que acontece? Como você falou, às vezes, por não conseguir a vaga, né? Tem aí o cartão de todos, tem vários convênios aí que estão sendo feitos para favorecer o acesso ao médico, né? Vamos dizer assim. Mas, infelizmente, a gente não pode aceitar esse pedido por conta disso, porque tem essa questão do pagamento, né? E quando você passa no médico, ele fez uma história do paciente, ele examinou, né? Ele tem um motivo pelo qual ele está pedindo o exame. Então, tem vamos dizer assim, uma resposta daquilo que ele está pedindo. Então, teria que ser ele mesmo para ver, né, o exame, ou eu mesmo, por exemplo, que pedi o exame, a pessoa vai voltar comigo para me entregar, explicar o resultado e tudo mais, entendeu? Mas, infelizmente, não foi esta guia externa, né? Sem ser da secretaria, a gente não consegue colher. Mas você, por exemplo, pode ter passado numa unidade de especialidade, o médico lá pediu alguns exames, você pode colher a nível local, né, esse exame laboratorial. Aí, depois de alguns dias, 10 dias, você vai lá, retira na recepção e leva para o médico que solicitou. Isso é possível. Sim. E o que você falou a respeito dos diabéticos com relação ao aparelho para controle, como funciona isso? O diabético, né? Existe o diabético tipo 1, diabético tipo 2, existe aquele diabético que utiliza hipoglicemiantes via oral, e existe aquele que usa a insulina. A insulina, ela hoje tem uma outra opção também,
que não é só usar, tem a caneta também, né, que vem com a insulina já, fica mais fácil para o paciente utilizar. É uma caneta mesmo, né, que já vem acoplado à insulina, ele só regula a dosagem que o médico prescreveu, e aí ele mesmo injeta, né, vamos dizer assim. Mais fácil do que ele se pegar uma seringa, medir lá, né, porque tem um monte de risquinho, às vezes o diabético tem dificuldade de enxergar, né, então as pessoas acima de 60 anos já tem essa outra opção, que não seja só a antiga, né, de usar seringa, agulha, e aí ele auto-administrar. O médico tem que prescrever, né, o uso da insulina, aí ele vai numa unidade de saúde com esse documento, a gente faz a solicitação do aparelho para ele, não fica a nível local, né, a gente não tem à disposição ali como medicamento, a gente faz um processo, né, que a gente chama, e aí encaminha para a secretaria a nível regional, aí vem o aparelho no nome daquele paciente para ser entregue. Cada 3 meses ele tem que trazer esse aparelho para a gente descarrega no computador, aí emite um relatório daquilo que ele usou, quais foram as medições, para ele estar levando para o médico para analisar qual o melhor momento, ou adequar a dose do medicamento que ele está usando. É bem interessante, é bem, vamos dizer assim, bem controlado, né? Para você ter uma ideia, eu tenho 60 pacientes que usam insulina e a gente faz esse monitoramento dessas pessoas para ver se está usando certinho, está adequado, se tem dúvidas. Além disso, a gente também faz alguns cuidados, né? Revezamento da aplicação, dos braços, das pernas, da barriga. A gente também faz um monitoramento dos pés, a gente orienta a questão de machucados, essas coisas, né? Lesões na pele, principalmente, né? Porque o diabético, ele tem mais dificuldade, né? Qualquer infecção pode levar à descompensação aí da diabetes dele, né? Então, a gente procura sempre estar orientando, né? Cada 3 meses, a gente chama essa pessoa e a gente faz reforça, né? Esses cuidados, autocuidado que a gente chama, além daquilo que a gente precisa monitorar nesse programa. Tem uma parte burocrática, mas também tem uma parte do cuidado aí, como eu falei para você. Respondi? Sim. Tá. O que mais aí, irmã? As fraldas, né, que as pessoas às vezes não sabem que pode pegar na unidade. Não são todas as pessoas acamadas que podem ter, vamos dizer, isso como insumos, né? Existe um programa que determina quais são as patologias, né? Quais são as doenças que estão contempladas para uso desse material, né? E aí a secretaria, então, libera também através de um documento médico, o médico tem que prescrever lá, né? Qual é a doença da pessoa, ele vai fazer um laudo, a pessoa vai se dirigir lá na unidade, a gente também vai fazer um processo, e aí encaminha para a secretaria, e essa fralda, né, do tamanho da pessoa, direitinho, vem no nome dela, eu não posso distribuir para outra pessoa, é uma coisa específica para aquela pessoa. Também tem um controle mensal e tudo mais, né? Que é dinheiro público, então tem todo um rigor aí da lei para distribuir, né, esse material, né, para as pessoas. Como, por exemplo, eu falei também quem usa sonda nasogástrica, também tem alguns insumos, né? Tem, vamos dizer assim, nasogástrica, porque ele está comendo via parenteral, que a gente chama, né? Ele está recebendo o alimento por esta sonda. Então, essa sonda, o frasco,
toda a orientação com a nutricionista ou com a gente também. Tem tudo isso que ele pode estar retirando na unidade básica, através também de um documento médico, de um laudo, daquilo que ele precisa, quantidade, tudo isso também é entregue na farmácia da unidade. O que mais aí? Não sei se eu fui tão rápida. Não, é interessante você trazer essa questão dos insumos também, porque às vezes a gente desconhece essas coisas, né? E às vezes as pessoas elas estão passando dificuldade além da enfermidade, não tem como ficar comprando, porque essas coisas não são baratas, né? Uma Não. curiosidade que eu tive agora foi a seguinte: lá no hospital, às vezes, para a paciente ter alta, ela precisa ir para casa com um cilindro de oxigênio. Ah, tá. Então, isso eu acho uma coisa que eu não sabia que o posto fornece, não é isso? Funciona como os insumos aí, de uma forma geral. O médico, vai fazer um laudo dizendo que aquele paciente, para ir para casa, ele precisa do oxigênio. Aí ele vai ter aí uma burocracia de alguns exames, que ele tem que descrever que ele fez, os resultados, tem que estar junto, o laudo médico mais os exames. Ele procura a unidade básica de saúde, vai entregar essa documentação lá, e aí a prefeitura vai analisar, o auditor lá vai analisar se está tudo em ordem, se é o médico mesmo que prescreveu, se estão os exames, está dentro do critério, para fornecimento desse material, e aí é fornecido, sim. É fornecido até, inclusive, por grandes empresas de nome aí, de qualidade do material. E aí tem um prazo, por exemplo, a White Martins, ela entrega, esses torpedos, que a gente chama de bala de oxigênio, e uma vez por mês o fisioterapeuta dessa empresa vai lá para ver se a pessoa está fazendo o mesmo uso correto do material que está sendo entregue para ela. E aí, mensalmente, a pessoa tem que entregar, vamos dizer assim, a contraprova, que seria que entregou, sabe assim, que a White Martins, tem outras empresas, que entrega lá o material para ele, e essa pessoa tem que devolver como se fosse uma nota fiscal. Devolve lá no posto, conferindo que ela recebeu aquele material, Então, é uma coisa bem organizada. É ruim para quem precisa, Porque se precisa, está doente, teve uma lesão pulmonar e tal. Mas o custo disso é muito caro. E o governo, na cidade de São Paulo, fornece esse material, sim. Existem algumas centrais, por exemplo, Pan Maria Zélia, Várzea do Carmo, que também fornece algumas medicações, como foi falado na palestra anterior, de alto custo, mas isso que eu estou falando hoje, a própria unidade básica de saúde, próximo da sua casa, pode te fornecer essas informações. Se as pessoas também não sabem qual é a unidade próxima da casa, existe um site da própria prefeitura que chama assim, Busca Saúde. Aí você digita lá o endereço, seu número, o CEP, e ele vai dizer qual é a unidade que você pertence de saúde, mais próximo. Paula? Oi, por mim tudo bem, já respondeu o que eu precisava saber, né? Agora, as irmãs aí que estão conosco na plataforma podem ter alguma dúvida ou alguma necessidade agora, né? Aproveitem a Deli para tirar as dúvidas, queridos. Por exemplo, os curativos, qualquer unidade básica de saúde faz curativo. Então, os curativos desde a lesão da pele, a grandes curativos. Alguns a gente até precisa estar internado mesmo, dependendo das caras, lesões mais profundas na pele, por atrito ou por pressão, a gente também faz. São curativos, placas, que a gente utiliza,
técnicas, né, de curativo, de ponta mesmo. Alguns curativos custam R$80, R$100, e a gente tem lá à nossa disposição para fazer uso e avaliar e qual a gente prescreve, né, a utilização daquele material para fazer aquele curativo. Quando a pessoa vai fazer no domicílio, a gente também prescreve lá para ela, né, a gente avalia e a gente, então, também distribui para ela fazer em casa, com mais facilidade, né, para ela, às vezes, no domicílio, do que ela ir na unidade para fazer curativo mais simples, né? A gente também distribui esse material. Satisfeitas? Sim. Então, tá bom. Espero ter contribuído aí com algum conhecimento, né? Que a gente possa ter passado. É lógico, no dia a dia, às vezes na necessidade, que a gente vai perceber a importância não só do autocuidado, mas o cuidado do outro, né? Às vezes na casa da gente a gente percebe isso, né? Quantas vezes é bom um chazinho, né? Para uma dor de cabeça, uma dor de estômago que alguém faça, né? Mas no geral é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixo aqui uma imagem de um país maravilhoso chamado Israel. Essa é a visão de Haifa, da cidade de Haifa. Posso usar, porque fui eu mesmo que usei, tá? Tirei a foto, tá bom?